Olá, saudações, na paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Eu quero desde já começar com uma breve oração para que Deus nos guie neste rápido período de estudo da sua palavra. Ore, você que pode, ore juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui com o propósito de estudarmos a sua bendita e poderosa palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor mais uma vez abra nossa mente, ilumine o nosso entendimento, Senhor, e venha nos edificar pela sua palavra, venha nos dar crescimento, venha nos dar ânimo, força, venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Pai querido e Pai eterno, a nos fortalecer por meio do estudo da sua santa e poderosa palavra, Pai. Abençoe cada um dos irmãos que estão comigo estudando esta lição, ó Pai, e que nós possamos juntos crescer para a glória e o louvor do seu nome, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos lá então. Tome aí a sua lição, se você tem. Se você não tem, pegue aí a sua Bíblia, a palavra de Deus, e vamos então estudar essa lição. A lição de hoje que nós estaremos estudando é a lição de número 8, que traz o seguinte título: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu vou fazer aqui a parte introdutória desta lição, que traz o seguinte texto áureo. O texto de ouro da lição de hoje está em Efésios, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Vou ler mais uma vez o texto áureo, Efésios capítulo 2, versículo de número 20, que diz assim: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade extraída desta lição, a verdade prática, é de que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, é a base, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nós vamos fazer já então a leitura bíblica em classe, que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, na Carta aos Efésios capítulo 2, versículos 20, 21 e 22, e depois complementar a esta leitura também está o texto de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 24, 25, 26 e 27. Eu vou fazer a leitura, você que tem a lição acompanhe, você que não tem, acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. O texto diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 20 em diante: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente,
que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos aqui ver os objetivos desta lição. Quais são os objetivos que nós temos ao estudar esta lição de hoje? Primeiro, o objetivo geral é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Aí nós temos, esse é o objetivo geral, e depois nós temos os objetivos específicos que são relativos a cada tópico da lição de hoje. A lição, ela possui 3 tópicos. Então, no primeiro tópico, nós temos o objetivo de explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento habita em nós por meio do seu Santo Espírito. No segundo tópico, nós temos o objetivo de apresentar o fundamento da igreja, como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E no terceiro tópico, o objetivo é refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Portanto, a partir de agora, então, nós vamos entrar no conteúdo do comentário da lição. Eu quero aqui usar estes minutos adiantes como se fosse uma aula conteudista. Eu quero apenas apresentar o conteúdo da lição, né, de uma maneira bem simples, de uma maneira que seja fácil de compreender, e fazendo aqui algumas observações sobre a lição de hoje. Que Deus possa nos abençoar neste empreendimento. Eu já quero ler aqui a introdução do conteúdo da lição, que diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção, ou seja, ele compara a igreja como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, portanto, estudaremos cada um destes aspectos. Então vamos aqui no primeiro tópico, que traz o tema um edifício espiritual. O primeiro tópico, ele traz no primeiro ponto o santuário judeu. É importante quando quando nós vamos estudar as Escrituras Sagradas, né? É importante a gente entender os contextos em que o texto foi escrito, para termos uma possibilidade maior de chegar naquilo que foi a verdadeira intenção do autor, no caso aqui o escritor de Efésios, o apóstolo Paulo, né? O nosso objetivo é fazer uma interpretação baseado naquilo que foi o propósito primário do apóstolo Paulo em escrever o texto que está sendo a base para a lição de hoje. Então é importante nós passarmos por este primeiro tópico, onde nós temos aqui no primeiro ponto do primeiro tópico o tema o santuário judeu. O templo em Jerusalém era símbolo exclusivo do exclusivismo, aliás, de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros de acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos,
Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a Igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Neste primeiro ponto aqui, é interessante a gente entender a linha de raciocínio do apóstolo Paulo, desde algumas lições que já estamos estudando o capítulo 2 de Efésios, né, onde Paulo ele está falando da formação da igreja a partir de ambos os povos, tanto judeus quanto gentios agora compõem um mesmo povo que é a igreja, né? Então, para isso, o apóstolo Paulo ele recorreu, no capítulo 2, à ideia da inimizade, do muro da separação que havia ali entre judeus e gentios, né? Quando a gente olha para a estrutura, tanto do tabernáculo quanto do templo no Antigo Testamento, nós víamos que realmente a estrutura desses lugares, tanto o templo quanto o tabernáculo, propiciavam um ambiente de separação, um ambiente de divisão, né, entre judeus e gentios. Os gentios, na construção do templo, os gentios eles tinham a oportunidade de apenas chegar, no máximo, num lugar chamado átrio dos gentios, né? E os demais lugares do templo estavam restritos àqueles que eram os judeus. Então havia, né, realmente um exclusivismo judaico nas questões religiosas, tanto no templo quanto no tabernáculo. Mas quando Cristo vem, né, e dá início a um novo período, a uma nova era, aqui nós temos então um só povo, judeus e gentios compondo um só povo, que é a igreja, e agora esse muro da separação, essa divisão que havia, né, este ambiente de inimizade, ele foi derrubado. Agora tanto gentios quanto judeus formam um mesmo povo, o povo de Deus, e que tem acesso diretamente à presença de Deus da mesma forma. Os privilégios se acabaram, né? E agora tanto gentio quanto judeus eles podem acessar a presença de Deus. Depois, no segundo ponto, aí nós temos o santuário cristão, onde diz os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, né? Esta oração de Salomão está lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27, quando Salomão ele faz essa afirmação e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Estevão ele disse essa frase, né, no seu sermão, na sua pregação, quando ele estava sendo julgado pelos judeus. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. É comum, principalmente nas Escrituras de Paulo, nós vemos um recurso sendo usado pelo apóstolo Paulo, chamado metáfora. Metáfora é um recurso que faz comparações, e Paulo ele usa muito metáforas no seu modo de transmitir alguns ensinamentos. E aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele lança mão
deste recurso para falar da composição da igreja, né? Enquanto que no Antigo Testamento o santuário era o tabernáculo e posteriormente o templo que foi construído por Salomão, né? Agora, depois de Cristo, o santuário, né, a habitação de Deus passa a ser os próprios crentes, tanto os judeus quanto os gentios, eles passam a ser o próprio tabernáculo da presença de Deus, né? Aonde Paulo afirma lá na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que nós, né, que somos a igreja, que compomos a igreja, nós somos habitação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele habita em nós, ele mora, né? Ele faz morada em nós. E então, a partir disso, nós também passamos a ser pedras vivas e edifício espiritual, segundo escreveu Pedro lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo de número 5. Eu quero fazer aqui fazer uma observação dentro deste assunto, algo que me veio à mente quando eu estava estudando este trecho da lição, né? Uma coisa que eu acho muito importante para os dias atuais, é a gente entender que a igreja ela é uma coletividade. A igreja é uma coletividade. É interessante a gente notar que todas as vezes que os escritores bíblicos, principalmente Paulo, eles vão falar sobre a composição da igreja, eles usam as expressões no plural. Por exemplo, Paulo escreve: vós sois o templo do Espírito de Deus, o templo de Deus. Vós sois a habitação de Deus. Então, o apóstolo Paulo não usou a expressão você é a igreja, você é o tabernáculo, você é a morada de Deus. Ele sempre dizia vós sois, né? No sentido de que a igreja, ressaltando a ideia de que a igreja é uma coletividade, a igreja é uma comunidade. Comunidade, né, sugere a ideia de pessoas vivendo em situações em comum, né? Então, nos dias atuais é muito importante a gente ressaltar, a gente frisar essa questão de que igreja é coletividade. Embora eu sou membro da igreja, eu sou membro do corpo de Cristo, mas eu não sou o corpo de Cristo todo, eu não sou a igreja, eu sozinho eu não sou a igreja, eu sou parte da igreja, eu sou parte do corpo de Cristo, eu sou apenas um membro de muitos membros que formam o corpo de Cristo. Então é importante ressaltar essa ideia, né? Eu faço questão aqui de ressaltar essa ideia que está bem explícita nas Escrituras, quando as Escrituras falam sobre a igreja. A igreja é a comunidade de todos os crentes em Cristo Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus Cristo e agora formam um só povo, né? Agora formam uma mesma igreja. Igreja é família. Família traz a ideia de uma coletividade de pessoas, né? Igreja é unidade na diversidade, é uma só igreja, mas composta de diversas pessoas. Então, né, rejeitemos, portanto, toda essa falácia de que você não precisa, né, ir até uma igreja para ser igreja, porque a igreja é você mesmo e tal, né? Quando na verdade as Escrituras sempre, quando vão falar da igreja, as Escrituras falam na questão da coletividade. Bom,
No terceiro ponto aqui, eu quero somente ler, porque o terceiro e o quarto ponto trazem à tona um mesmo assunto, são complementares, né? No terceiro ponto do primeiro tópico, o comentarista escreve assim: na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, essa expressão que é usada por Paulo aqui de pedra de esquina, pedra principal, né, ou pedra angular, traz a ideia da importância deste objeto para toda a estruturação de um templo. Uma coisa que me veio à memória agora também, que eu gostaria de também ressaltar aqui, que nesta ideia de templo, nesta metáfora que Paulo usa para dizer que a igreja é templo, né, santuário de Deus, tem um comentário, o comentário de Weisby, quando ele comenta a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele traz uma observação no mínimo interessante sobre a metáfora que Paulo emprega para falar da igreja como edifício, como um templo, né, como um santuário. O que o Weisby destaca ali é que quando Paulo usa a metáfora da igreja como templo, como um edifício, o Weisby ele destaca a ideia de que Paulo pode estar querendo ali trazer à tona a qualidade da igreja, a ideia de qualidade, de qualificação da igreja, né? Quando ele fala de edifício, o argumento que o Weisby usa é de que quando você vai construir um edifício, né, você precisa utilizar os materiais para a construção deste edifício. E quando você quer que o edifício seja bem estruturado, seja um edifício bom, duradouro, né, você utiliza materiais de qualidade, né? Por exemplo, você vai construir uma casa para você morar, né? Uma coisa que você sabe que precisa ter segurança para você e sua família, você vai procurar comprar materiais que você sabe que tem a devida qualidade para que aquele edifício seja realmente seguro e bom para você habitar junto com a sua família, né? Então, segundo Weisby, quando Paulo ele traz essa metáfora em Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 3, sobre a igreja como edifício, como um templo, ele está querendo destacar a ideia de qualidade. A igreja, né, ela tem como uma das suas virtudes principais a qualidade. E aí eu pergunto, né, e aí vem uma reflexão aqui. Como membro, como pedra viva desse edifício, né, como parte deste edifício que é a igreja, eu pergunto, o que é que você tem feito de qualidade para o reino de Deus? Você está cumprindo a chamada de Deus na sua vida? Você está realmente atendendo à vocação que Deus lhe deu? Ou você está enterrando o talento que Deus te deu para você usar em prol do reino dele? Fica aí a reflexão, faça uma reflexão sobre a sua postura, sobre aquilo que você tem feito na obra de Deus, sobre o que você poderia estar fazendo e não está, né? E reflete aí um pouquinho sobre a qualidade do seu serviço para o reino de Deus. Pense um pouquinho sobre o que você poderia fazer, o que você poderia apresentar no reino e o que você está apresentando ou apresentou até o dia de hoje.
Eu espero que nós possamos refletir e estarmos verdadeiramente na posição que o Senhor nos chamou, ou seja, no centro da sua vontade. Bom, no quarto ponto desse primeiro tópico, nós temos aqui Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Lá no Salmo 118, verso 22 está escrito isso. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. O próprio Cristo, ele se apropria desse termo para se referir à pedra principal dessa grande construção que é a igreja. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha que é Cristo. Portanto, nós aprendemos aqui nesse primeiro tópico que em Cristo um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal. Nós somos parte deste edifício que está sendo sustentado pela pedra de esquina, pela pedra principal, pela pedra angular, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E se Cristo verdadeiramente é a pedra angular, a pedra principal, o sustentáculo da igreja, aí sim faz-se valer, né, aquele texto que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vamos agora para o tópico 2. O tópico 2, ele traz o tema O Fundamento, Apóstolos e Profetas. Este segundo tópico é extremamente importante e relevante para a igreja, principalmente nós do contexto pentecostal, né? E os irmãos vão perceber por que eu estou falando isso. Vamos lá, no primeiro ponto, o conceito de apóstolos, né? O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus, ou seja, aqueles que formam o colegiado apostólico, né? o grupo dos 12. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. O próprio apóstolo Paulo defende o seu apostolado, dizendo como que ele fosse um nascido fora de tempo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Isso ficou bem claro quando lá em Atos capítulo 6 foi estabelecido o trabalho diaconal na igreja nascente, a igreja primitiva. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então esse primeiro ponto, ele traz aqui o conceito, da palavra, do termo apóstolos, no grego, traz a ideia de aquele que é enviado ou mensageiro. Então os apóstolos de Cristo são aqueles que foram enviados para uma determinada missão, a missão de anunciar a chegada do reino de Deus. E obviamente que a Bíblia, no Novo Testamento, vai usar este mesmo termo apóstolo para outras figuras, para outros personagens, mas é bom deixar bem estabelecido aqui que, a princípio, o termo apóstolo aqui, ele traz a ideia de um colégio, de um número fechado, os 12 apóstolos, e depois, posteriormente, as escrituras usam esse mesmo termo, para outros personagens
provavelmente designando a função daqueles outros personagens. Mas quando se fala doutrina dos apóstolos, nós estamos querendo nos referir, né, àqueles que foram inspirados por Deus, aqueles que receberam, né, a inspiração divina para ensinar, para doutrinar a igreja, para escrever textos inspirados por Deus, os textos que nós chamamos de canônicos, né? Então, por isso ficou bem estabelecido na igreja primitiva que os apóstolos eram aqueles designados, vocacionados para cuidarem do ministério da palavra de Deus, a fim de instruírem a igreja do Senhor. Eu não quero aqui entrar na questão polêmica, não tenho tempo para isso, né? Na questão da polêmica dos apóstolos modernos, né? Até porque nós não temos tempo suficiente para isso, e também nós fugiríamos um pouquinho aqui do propósito da lição, né? Então eu já quero ir para o segundo ponto, onde fala que a doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, ou seja, não é a pessoa, a figura do apóstolo, né, que constitui o fundamento da igreja, mas sim a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras que vieram, né, de suas mãos, que foram escritas por eles, né, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. O que se diz aqui é que, por exemplo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ou os demais apóstolos, João, enfim, os escritores bíblicos, não são eles que são infalíveis, né? Eles eram homens, seres humanos como nós, pecadores por natureza também, né, que tinham seus erros, as suas falhas, cometiam seus pecados. Haja vista, né, a história de Pedro antes do Pentecoste, é uma história de um homem cheio de altos e baixos, mas o que se destaca aqui é que o que estes homens escreveram, inspirados pelo Espírito de Deus, é que constitui o fundamento da igreja, né? Então, que deve ser considerado canônico, né? Como regra. A palavra cânon traz essa ideia de padrão, de regra, daquilo que foi inspirado por Deus, daquilo que deve ser considerado palavra de Deus, né? Então, quem deve ser reconhecido como canônico são os textos escritos por eles, e não eles próprios, né? Portanto, fica aí esta ressalva. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, né? Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. É aqui que eu, né, fiz ali uma pequena ressalva na introdução deste tópico segundo, né, falando que este segundo tópico é importante para nós, principalmente que vivemos num ambiente eclesiástico pentecostal, né? Nós precisamos entender que nós temos uma regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. A igreja precisa estar, né, estabelecida sobre a doutrina dos apóstolos, né? A doutrina esta que tem como pedra fundamental, pedra angular, o próprio Cristo, né, o nosso Cristo Jesus. Então, eu gostaria de, né, destacar aqui
que nós precisamos tomar muito cuidado dentro do nosso contexto pentecostal, onde acreditamos piamente, com base bíblica, na manifestação de dons espirituais, né? Na manifestação de Deus, né? Usando vasos, usando pessoas para nos trazer mensagens por meio do dom de profecia, né? Por meio de revelações. Mas o que nós precisamos entender é que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Portanto, toda revelação extra-bíblica, toda revelação, toda profecia, né, ou todo dom espiritual, toda mensagem transmitida por meio de dons espirituais, elas precisam passar pelo crivo da palavra de Deus, né? Ela não pode se contradizer com a palavra, ela não pode entrar em conflito com a palavra. Se a palavra ensina algo sobre uma coisa e alguém, por meio de um dom de profecia, uma revelação, vem falar algo que vá ao contrário daquilo que já ensinou a palavra, esta revelação deve ser rejeitada, né? Porque Deus não se contradiz. O mesmo Deus que usou os apóstolos para estabelecer as doutrinas, os pontos doutrinários para a igreja, é o mesmo Deus que usa, né, as pessoas hoje. Portanto, Deus não iria se contradizer. Então nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado mesmo com essa questão de novas revelações, com essa questão de dons espirituais. Também, por outro lado, nós não podemos, né, rejeitar toda sorte de manifestação espiritual hoje, né? Profecias e revelações, só porque existe, né, a possibilidade do desvio, do falso, daquilo que não vem de Deus. Então nós temos que buscar o discernimento, nós temos que ter conhecimento da palavra. Aí eu quero destacar a importância de sempre estarmos estudando a palavra de Deus, de sermos assíduos no estudo da palavra, né? Principalmente nós pentecostais, que temos aí a fama já de sermos ignorantes no aprendizado da palavra, e muitas vezes essa acusação encontra razão em alguns determinados grupos, né? Mas nós precisamos, graças a Deus, hoje os pentecostais têm se despertado de maneira bem massiva para o estudo da palavra. Nós temos aí vários institutos bíblicos pentecostais, de cunho pentecostais. Nós já temos aí vários eruditos, né? Pessoas estudiosos, escritores, né? Do ambiente pentecostal se destacando, né? Mas ainda tem muita coisa para melhorar, né? Então nós precisamos deixar bem claro aqui que toda revelação, toda profecia, né, por meio de manifestação de dons, precisa ter como padrão a palavra de Deus. O terceiro ponto diz assim: o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, capítulo 2, versículo 20, fundamento dos apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Esse é um ponto que há uma controvérsia entre os estudiosos, né? Alguns vão dizer que aqui se refere aos profetas, fundamento dos profetas do Antigo Testamento, né? Outros vão dizer que são tantos os profetas do Antigo quanto os do Novo Testamento, mas o comentarista da lição, ele defende aqui, pela ordem da composição do texto, né? Ele defende a ideia de que aqui se trata de profetas da igreja do Novo Testamento. Nós somos informados de que nos dias da igreja primitiva havia apóstolos e profetas no meio da igreja, né? E essa ideia aqui de profetas sendo os profetas do Novo Testamento ou da igreja, né, ela é reforçada por um texto em Colossenses, se não me falha a memória, capítulo 3, onde Paulo ele deixa bem
claro, né, que os profetas da igreja também tinham autoridade, autorização de Deus para ensinarem pontos doutrinários à igreja. Bom, mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, né, essa palavra é um termo que quer dizer Novo Testamento, os profetas do Novo Testamento, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Então, fechando isso aqui, né, o segundo tópico, nós aprendemos que a Igreja ela está edificada sobre a pedra angular que é o próprio Cristo. Né? A Igreja precisa ter como a sua principal sustentação, né, a figura de Cristo. Né? Não existe cristianismo sem Jesus Cristo. Quer matar o cristianismo, tira Cristo, né, do seu centro. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, né? Ou seja, a base, o alicerce para a sustentação da igreja, ou seja, as pedras vivas que vão ser colocadas neste grande edifício que está sendo construído, né? São os ensinos dos apóstolos e profetas da igreja do Novo Testamento. E para fechar o nosso estudo aqui, nós vamos ao terceiro tópico, que traz o tema edificados para a morada de Deus. No primeiro ponto do terceiro tópico, nós temos aqui, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Né? Aqui eu quero destacar, né, e principalmente aqui, que o crente ele precisa ter um crescimento contínuo, constante. Nós não podemos, né, estacionar, nós não podemos nos acomodar, estagnarmos, né, em alguma situação. Nós precisamos sempre buscar estar crescendo, deixar o Espírito Santo estar trabalhando em nós para que nós possamos progredir, assim prosseguindo para o alvo. Né? Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Né? Então, destaca-se aqui nesse ponto a ideia de que o texto que Paulo nos traz aqui, no versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, ou templo santo do Senhor, a ideia de crescimento aqui, né, na construção gramatical do texto grego, é uma ideia de crescimento contínuo, continuado. Né? Nós precisamos estar sempre melhorando, sempre crescendo, sempre nos aperfeiçoando, sempre estarmos buscando crescer para contribuir cada vez mais para o crescimento do edifício, para o crescimento do reino de Deus. Né? Então, faça aquilo que compete a ti, de buscar este crescimento, né? Estude, ore incessantemente, constantemente, consagre a vida, santifique a sua vida, né? Rejeite o pecado, né? Busque se dedicar à obra de Deus, né? Em tempos de redes sociais como estamos vivendo nos dias de hoje, né? Nos dias atuais, é bem verdade que as redes sociais são uma bênção para nós usarmos, para propagarmos a palavra de Deus, como estamos fazendo aqui agora, né? Mas nós não podemos deixar que as redes sociais, né, tire o nosso
tempo que poderia ser dedicado ao serviço do reino de Deus, né? Ou que poderia ser dedicado, nosso tempo que poderia ser dedicado ao meu aperfeiçoamento para a obra de Deus. Então, aquele que sabe que tem uma chamada, uma vocação para pregar a palavra, né? Talvez por meio de profecia ou na prática você percebeu isso, né? Estude, use o seu tempo para aperfeiçoar esta chamada, essa vocação, estude a palavra, né? Aquele que também recebeu aí uma chamada para adorar ao Senhor através do louvor, né? Se dedique a este trabalho, né? E faça para a glória de Deus, e qualquer outro trabalho que a ti foi confiado, né? Faça da melhor maneira possível, né? Busque se aperfeiçoar, busque se dedicar, né? Busque, se esforce para que você realmente faça e faça com excelência, né? Para a glória do nome do Senhor. No segundo ponto do terceiro tópico, nós temos aqui templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocabulário naon, que designa o recinto interior, ou seja, aquele lugar restrito ao sumo sacerdote, chamado de o lugar santíssimo, ou também conhecido como Santo dos Santos, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou o templo santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim a morada de Deus no Espírito. Então, olha só que alusão interessante. No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote, né, uma vez por ano, ele tinha o privilégio de entrar no chamado lugar santíssimo no templo ou no tabernáculo, né, a fim de apresentar o sacrifício da expiação por si mesmo e em favor do povo de Israel. Mas antes disso, né, tinha todo um rigor ritualístico para que ele pudesse se apresentar de maneira pura diante de Deus, né? Ele não poderia entrar de qualquer forma na presença de Deus lá no Santo dos Santos, até porque o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, era o lugar que abrigava a Arca da Aliança, o maior símbolo da presença de Deus, né? dos objetos sagrados da presença de Deus no Antigo Testamento. Agora vamos trazer para os nossos dias hoje. Se Paulo está ensinando que nós mesmos somos o templo do Espírito Santo, né? Nós mesmos abrigamos a presença de Deus em nós por meio do seu Santo Espírito, isso significa dizer que nós somos este lugar hoje, o lugar santíssimo, né? E de maneira que não é possível Deus habitar num lugar de impurezas, né? Por isso que se exigia todo um ritual de purificação do sumo sacerdote no dia da expiação, né? Ele não poderia entrar de qualquer maneira. Assim também o crente, aquele que crê em Jesus Cristo, ele não pode viver de qualquer maneira, né? Ele não pode viver da maneira que o mundo vive, até porque o próprio Espírito Santo, quando entra, ele se encarrega, né, de nos santificar, de tirar aquilo que não presta, de ir nos moldando. Mas nós precisamos também deliberadamente deixar o Espírito fazer todo esse trabalho de santificação e purificação interior, né? Então, nós temos que ser santo como o Senhor é santo. E no terceiro ponto aqui, a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava o lugar da habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor
isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas ou mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Olha só que coisa maravilhosa! Você já parou para pensar neste privilégio que você tem como cristão, né, de abrigar, de ser morada, de ser templo do Espírito Santo de Deus, né? Hoje você não depende de um sumo sacerdote, de um homem, né, exclusivamente como seu representante para ir até a presença de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus está na cruz, né, realizando o sacrifício que satisfaria a justiça de Deus para perdoar os nossos pecados, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo era aquilo que indicava a divisão, a separação, né? A barreira que existia entre o povo de Deus até a presença de Deus, né? Havia uma barreira, de maneira que um representante, que era o sumo sacerdote, poderia entrar lá uma vez por ano, né? Agora não, na morte de Cristo o véu se rasgou de alto a baixo. Nós somos agora sacerdócio real. A igreja, né, é constituída de sacerdotes, o sacerdócio real, e nós como sacerdotes podemos entrar, os sacerdotes no sentido figurado da palavra, né, nós podemos entrar agora na presença de Deus a qualquer momento, né? E recorrermos ao Senhor nosso Deus. E mais do que isso, o próprio Deus habita dentro de nós por meio da pessoa do Espírito Santo de Deus. Que coisa linda! O Senhor do universo, o Criador dos céus e da terra, né? O Deus que tem o controle de todas as coisas, fazendo morada dentro de um ser humano que não merecia, né? Mas a graça de Deus nos alcançou. Então, nesse terceiro tópico, nós fechamos ele, né, enfatizando aqui que aprendemos que Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor, né? E a conclusão, né, que nós fazemos é que a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Não pode ser substituída, né? O apóstolo Paulo escreveu isso aos Gálatas, na carta aos Gálatas, né? Que se alguém quiser pôr outro fundamento, né, que não seja Cristo, que seja anátema. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Cuidado com profetas, cuidado com pessoas que dizem ter a revelação de Deus e que dizem ser os donos da verdade, né? Às vezes, irmãos, no nosso meio pentecostal, às vezes nós podemos observar alguém falar assim: olha, recebi uma quentinha do céu, ninguém recebeu essa revelação, é a primeira vez que Deus está revelando isso para alguém. Cuidado com esse negócio. Cuidado, porque eu fico pensando assim, poxa vida, se durante 2000 anos da história da igreja, né, nenhum mestre, nenhum doutor da igreja teve essa tal revelação, então das duas uma, ou Cristo falhou, né? Ou Cristo falhou por não revelar, por não levantar mestres o suficiente, né? Ou esse camarada é muito bom. Então tome cuidado com esse negócio de nova revelação, de coisa quentinha do céu, porque a nossa base deve ser sempre as Escrituras Sagradas. A pedra de esquina é Cristo, o fundamento é a doutrina dos apóstolos.
então nós temos que seguir dentro deste parâmetro, amém? Então, é o que mais uma vez eu quero enfatizar, não rejeite, né, a possibilidade de Deus de Deus usar pessoas nos dons espirituais, isso é bíblico, né? Mas tome cuidado com os abusos, tome cuidado com aquilo que é falso, tome cuidado com aquilo que não glorifica a Deus, com aquilo que busca o seu lucro próprio. Uma coisa é Deus usar alguém, outra coisa é alguém querer usar a Deus. Então, que nós possamos estar fundamentados na doutrina dos apóstolos e estar firmados em Cristo Jesus, que é a pedra principal, a pedra de esquina da igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero terminar fazendo uma oração de agradecimento a Deus. Pai querido e Pai eterno, obrigado mais uma vez por este momento que o Senhor nos proporcionou de estudo da Tua Palavra. Cada um que está assistindo este vídeo, Senhor, eu peço que o Senhor o abençoe, que o Senhor continue fortalecendo a sua fé, que o Senhor continue, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoando o seu lar, sua família, sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus.